que eu queria te perguntar, porque eu estou vendo o seguinte, desde que aconteceu essa mega operação e essa, né, 121 mortes, né, de cidadãos e 4 policiais e tal. Eu estou escutando muito isso. Não, porque as favelas são lugares perigosos, é muito difícil entrar, etc, etc, etc. Mas aí eu fico pensando o seguinte, parece, né, quando há uma criminalização generalizada, quando há uma tentativa, inclusive, de criar, né, uma nova legislação, estabelecendo que o traficante seria um narcoterrorista, que eu considero um absurdo completo, mas um absurdo interessado, né? Olha Trump aí nessa jogada, me parece que há um interesse muito grande por parte da extrema-direita em usar uma realidade que realmente é terrível para uma maioria da população que vive, né, nessas regiões, nessas localidades, e surfar em cima disso. E aí eu te pergunto, mas não foi o Bolsonaro que queria e liberou praticamente geral a arma nesse país? Não foi? Inclusive, um ponto interessante que você falou, né? Não tem muito tempo, deve ter uns 2 meses, uma operação feita pela Polícia Federal prendeu um CAC, ou seja, um desses caçadores, atiradores que tem autorização do Exército. Agora a Polícia Federal acabou assumindo essa coisa do CAC, né, de você permitir o uso ou a liberação, que vendia armas para o Comando Vermelho exatamente ali. Então, assim, sem dúvida um ponto a se questionar. É um ponto que a gente não pode perder de vista, sem menor dúvida, sem menor sombra de dúvida. E como eu falei, tanto que eu não gosto de generalizar em relação a policial, também em relação a quem mora nessas comunidades. É óbvio, como eu disse aqui, Claro. que a grande maioria ali trabalha, é ordeira e sofre muito as consequências desse movimento, dessa organização que o crime conseguiu chegar aqui no Rio de Janeiro. E que a gente vê não só no Rio de Janeiro, São Paulo, em vários outros estados, né? O Rio de Janeiro tem uma peculiaridade, porque você tem grupos que ficam degladiando por território, por domínio territorial, né? E aí, quando eu digo, para não generalizar, é importante ressaltar que eu não estou falando só mais do maciço, ocupado por uma favela gigantesca, não. Eu estou falando que esses caras já se espraiaram para o asfalto. A Igreja da Penha tem um acesso que fica do lado do ponto de BRT, uma estação de BRT. É no centro do bairro, um bairro tradicional do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio de Janeiro. Então, esses caras botam barreiras para que os carros não passem, para que as pessoas não tenham acesso facilmente. Eles criam uma série de entraves para quem vive naquela região ali. Por isso que eu estou tentando contextualizar porque que uma parcela da população acaba achando que, ok, porque as pessoas, na verdade, se sentem reféns. Quando vê uma situação daquela ali, eles só pensam o seguinte, é tudo bandido ali, ponto. Eu ouvi gente falar isso, tá? Não sou eu que estou dizendo que eu ouvi muita gente falar. Hoje mesmo, o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro deu uma coletiva dizendo que dos 120 mortos, a gente está falando, incluir os policiais, né, que foram mortos ali exatamente tentando trabalhar, estavam trabalhando, 4 deles foram mortos, que é lamentável, muito lamentável. E hoje ele falou que 17 dos 120 mortos, a gente tem um número ali que às vezes vai para 117, enfim, o número total são de 121. 17 desses, eles não encontraram nada de histórico criminoso dessas pessoas. Outros tinham um histórico criminoso, passagem pela polícia, condenações, enfim. A grande maioria. Nesse sentido, Sérgio, eu ia te pedir para você, vou te pedir para você comentar as seguintes declarações do governador Cláudio Castro. Primeiro, ele disse que a polícia usou violência proporcional. É a primeira declaração dele que eu gostaria que você comentasse. Você, com a experiência que você tem nessas coberturas, você acha que a violência foi proporcional? Olha, Ângela, pelo número de fuzis apreendidos ali, e se você for pensar, sabe o que mais me fiquei impressionado? É óbvio que aquele número de pessoas mortas, o que mais me impressionou foi aquela retirada de corpos no dia seguinte, porque quando, no dia da ação, todo mundo ouviu eles dizendo que a gente está retomando um território do Rio de Janeiro. Então eu acredito que o morador dali deve ter pensado, pô, que bacana, a gente vai voltar a ter vai ter algum pouco de paz na nossa vida aqui. Só que não é bem verdade.
porque assim que eles terminam aquilo, eles saem. E só isso possibilita que no dia seguinte a própria população morador, e aí você deve ter visto imagens também de gente que filmou, que entre os moradores retirando corpos ainda havia caras armados ali, ou seja, esses caras armados são da própria facção que domina aquele território. Aquela coisa do que você falou inicialmente, você não consegue entrar. A grande verdade é que a gente não entra nesses lugares, tá? Eu, como jornalista, isso não é de recente. A gente, o nosso primeiro episódio traumático que a gente teve foi exatamente a morte do Tim Lopes, exatamente naquele lugar, na Vila Cruzeiro, em 2002. Então, a gente está falando de 23 anos atrás. Já não entrava ali. Se você chegar ali e falar assim, eu sou jornalista, eu vim aqui para saber os seus problemas aí questão de saneamento, questão de escola ou posto de saúde, você não vai entrar, eles não vão permitir, tá? Ou se você for permitido, você vai ficar com o cara do seu lado, armado de fuzil, até você chegar onde você quer. Então, fatalmente, você não vai nem chegar, né? As emissoras, os veículos hoje de comunicação, isso aconteceu a partir exatamente da execução do Tim Lopes ali. A gente começou a ter dificuldade de ter acesso nesses lugares, porque os próprios veículos falam, não é para ir, não tem que ir. Conversa com a pessoa do lado de fora. A pessoa vem até a gente do lado de fora. Sempre fui contra isso, mas é fato. Né? Então, a gente não está falando de uma área. Além, né, de uma dificuldade geral, a gente também não tem uma cobertura do que acontece nessas regiões em função, né, do peso mesmo desses grupos. Do risco, né? Que né? Você está falando de áreas conflituosas, conflagradas, e que os caras estão passeando de fuzil o tempo inteiro. Aquele cenário que você vê dos caras de moto, em grupo, 10, 20, e não andam só não, tá? Eu já vi isso. E os caras portando fuzil é assustador. E agora você imagina para quem vive nesse cenário. Então, assim, a questão houve uma escolha. O que eu tenho falado é que essa foi uma operação de lacração. O que a gente escuta é o seguinte, essa foi uma operação de lacração com um único objetivo, pinçar do corpo da polícia um nome para a sucessão do governo do Estado. É isso. Aqui no Rio de Janeiro já se fala nesse nome. Nessa linha que você está falando, que é perfeito, nós vamos retomar isso daqui a pouquinho, eu queria que você continuasse comentando, né? Também, hoje, o governador Cláudio Castro diz o seguinte, ele disse isso para o Alexandre de Moraes, né? Que foi impossível a preservação do local do confronto, porque houve uma ofensiva muito pesada dos criminosos. Na sua experiência, você acha que isso realmente impede, né, a preservação do local de confronto? Porque, do jeito que ele está dizendo, quer dizer, vai ficar a palavra, né, do governo do Estado do Rio de Janeiro, e é isso, né? E você está dizendo que isso de uma fato lacração, né? Isso de fato vai ser assim, a palavra dele contra de quem vai falar o contrário, né? Mas vamos lá. Esse conflito, onde houve a maior parte dessas mortes, ela acontece numa área acima, que é o que eles chamam de Serra da Misericórdia, que é no topo desse maciço, e onde ainda existe um fragmentozinho de mata ali, tá? Um pouquinho da nossa mata nativa atlântica. Muito pouco, na verdade, que você vê até uma coisa assim. Mas é uma área, inclusive, que os traficantes utilizam para treinamento entre eles e para fazer barbaridades lá com quem eles pegam. Sejam rivais ou o próprio morador da comunidade que eles acham que não está seguindo as regras que eles impõem. Tá? A opção, e aí a gente vai ter que rememorar 2010, que é quando teve aquela imagem que todo mundo lembra, que foi a ocupação daquele território para que se fosse colocado aquele projeto das unidades de polícia pacificadora ali. Já não existia braço para colocar tanto homem diante da quantidade que era necessária ali, porque a gente está falando de uma área densamente povoada, de uma área onde você tem uma organização criminosa bem estruturada, inclusive com gente vindo de outros estados para ter aula aqui, tá? Para funcionar mesmo como um formador para levar o Comando Vermelho para outros estados. Tanto que você tem entre esses mortos, você tem gente da região norte, de estados da região norte, com passagem lá e com relação a ocupar postos importantes do Comando Vermelho nesses lugares. Você tinha gente de outros lugares aqui. Isso, de certa forma, é fato. Isso é inegável.
A opção de levar para lá é porque eles sabem que quando o cerco começa de baixo para cima, e dessa vez a polícia usou um número bem expressivo, foi com mais de 2.500 homens, mais helicóptero, mais equipamentos. Então, quando você começa de baixo e vai subindo, a tendência é que esses criminosos eles sigam para essa área da mata. Eles buscam refúgio lá, porque lá tem casa-mata, eles conseguem atirar de uma posição estratégica melhor do que o policial que está vindo em direção a ele, ou seja, você está progredindo numa direção que o cara está atirando na sua direção. Só que nessa vez, eles colocaram os caras capacitados e treinados já na mata. O BOP estava lá, Batalhão de Operações Especiais, e a equipe da CORE, que também é a Coordenadoria de Recursos Especiais, que são duas tropas de elite, são dois segmentos de elite. Então, houve um confronto muito grande. Você deve ter visto várias imagens que depois começaram a vazar essas imagens. Parece cena de guerra, de filme de guerra, ou de guerra mesmo. Num cenário como esse, assim, você vai entender que outras pessoas vão morrer, né? Foram 4 policiais. Aí você vai falar assim, mas assim, na medida em que 4 policiais, lá foram mais de 100. Os policiais eles têm que estar mais preparados, né? Ainda bem, vamos contar que eles estejam mais bem preparados do que quem está ali pelo tráfico, né? Agora, o que eu estou falando, que eu queria ressaltar é exatamente isso. Se a opção, se o objetivo é retomar um território, por que vai embora? Porque só ir embora você Não já tem mais ninguém permitiu hoje lá, né? aquela cena dantesca da retirada de corpos por civis, ou seja, moradores dali. Esse é outro ponto que eu queria te perguntar, Sérgio, pelo seguinte, que o governador também disse que a retirada de corpos do local inviabilizou a realização de exames, né? E a coleta direta de vestígios. Então, quer dizer, por que eles não fizeram isso mesmo. Mas aí é que tá, né? Então eles foram para lá cedo. Essa operação começou 6 da manhã, que é o horário que você pode começar operações, né? Para você cumprir mandado de prisão, a partir das 6 vai até as 6, né? De 6 da manhã às 18 horas. Depois você não pode. Então, só a prisão em flagrante a partir disso. Já que eles já tinham feito um domínio de território, como eles falaram, a gente reocupou esse território, por que eles não fizeram esse serviço direto lá? Por que então os peritos não subiram e não foram para lá? Porque eles também não estavam se sentindo tão seguros como diziam, né? Então, assim, a gente não tomou território nenhum. Houve um confronto gigantesco, e pelo número de armas você vê de fato isso. Foram mais de 100 armas apreendidas. Dessas 100 armas, são 93 fuzis, tá? É um número muito impressionante. Para fazer um paralelo, o batalhão da Polícia Militar que cobre aquela região ali chama-se 16º Batalhão. Fica ali naquela áreazinha entre Olaria e Penha, são 2 bairros coladinhos ali. O efetivo desse batalhão hoje, atualmente, é menor do que o número de criminosos que essa facção tem só nessa área, tá? Eles estão com um déficit de pelo menos 70% no número que eles deveriam ter de policiais. Esse é um cenário que se repete na maior parte dos batalhões da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eles têm déficit de gente para a ponta, para estar ali, atuando, fazendo patrulhamento ostensivo e garantindo que o cidadão se sinta seguro. Esse é um cenário que se repete em todos os batalhões do Rio de Janeiro. Tá? E eu não duvido que isso seja um cenário muito parecido em vários outros estados da federação. Então, vamos lá. De novo, quando você tem um cenário como esse, em que você tem um grupo organizado com um número imenso de homens lá, e muito bem armados, isso aí, assim, não pode falar que não, eles usaram até drones para lançar explosivo em cima dos policiais. A gente está falando de uma coisa muito sofisticada. A gente não está mais falando, sabe, a época do Hélio Oiticica lá, naquela história do cara de cavalo, né? Seja marginal, isso mudou, não tem um tanto de romantismo do passado. Isso vem mudando a cada tempo. A gente está falando de 50 anos depois, a gente está falando de uma coisa que está numa situação grave, de fato, muito grave, principalmente para quem mora nessas regiões. Você não recebe correspondência em casa, porque os caras dizem para você que não tem garantia. Eu não estou falando dentro da comunidade, estou falando no bairro em torno ali. Na Penha tem lugar que não entrega. Se a pessoa fizer uma compra na Casas Bahia, não vou fazer propaganda, né? Mas se fizer uma compra numa loja dessas daí, o cara vai falar assim, não, ali a gente não entrega. Né? Acho que a gente precisa pensar um pouco em quem vive nesses lugares. Que o metrô, que passa e corta aquela região ali perto, o trem,
ou o próprio BRT, às vezes não pode trafegar, fecha, porque os caras descem, ocupam, tacam fogo, sequestram veículos para atacar fogo. Então, o cidadão que foi trabalhar não sabe se vai conseguir voltar para casa. Esse foi o cenário na terça-feira passada, inclusive, né? Porque quando esse cerco começou, eles viram o vulto do cerco, eles começaram a fazer contato com outras comunidades onde eles têm domínio, para que eles começassem a tocar o terror, para que a polícia criar uma situação de caos, e aí pronto, entendeu? Então, assim, faltou planejamento? Muita coisa, sem dúvida, porque faltou exatamente evitar esses gargalos, né? A gente teve problema em vários lugares, fora dali daquela região. Então, o que eu estou falando, o que a gente precisa fazer são operações mais inteligentes, muito mais voltadas ao fluxo de capital desses caras. A gente precisa seguir o dinheiro e asfixiar por aí, que aí você não vai permitir que ele compre o fuzil, o drone, que ele pague o policial corrupto, que permite que aquele entre e saia ali de droga e etc. aconteça. Então, assim, é isso que a gente precisa cobrar das autoridades.